Iremos iniciar agora a leitura do capítulo 9, do livro O Propósito da Família, escrito por Luciano Subirá. Divórcio e novo casamento. Com o entendimento prévio destacado nos capítulos anteriores, acerca do que é aliança e matrimônio, queremos abordar esse assunto com uma única pergunta em mente: o que a Bíblia diz acerca disto? Não adianta tentar julgar experiências. Vemos alguns tentando determinar se uma situação de divórcio ou novo casamento é ou não legítima, procurando analisar e julgar pela aparência e circunstância se tais pessoas estão ou não sendo abençoadas depois de um divórcio seguido de novo casamento. Esta é uma questão muito relativa. Encontramos na Bíblia alguém como Jó, que, a julgar pelas aparências, tinha pecado terrivelmente contra Deus para receber o castigo que recebeu. Embora saibamos que não era esta a questão. Por outro lado, lemos nas Escrituras Sagradas que nem todo juízo é imediato. No livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 24, a palavra de Deus diz assim: os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao posto que os de outros só mais tarde se manifestam. Portanto, desejo analisar os fatos bíblicos, não experiências de pessoas. Não importa como abençoados elas sejam, ou pareçam ser. Nosso foco será o ensino da palavra de Deus, e este será apresentado destacando apenas o quadro geral da questão de divórcio e novo casamento, uma vez que é impossível exaurir aqui todos os detalhes e possíveis desdobramento de cada caso. Outro esclarecimento importante envolve o que fazer com as perguntas que possam surgir e que não tenham sido abordadas aqui. Quando Jetro orientou seu genro Moisés sobre a importância de se delegar tarefas e levantar líderes para auxiliá-lo a ensinar os mandamentos de Deus e julgar as causas do povo segundo estes mandamentos, também propôs que toda causa difícil fosse levada a Moisés. Êxodo 18, 22. Destaco isso porque creio que alguns casais, ao lerem este ensino, podem ter dúvida e questionamento acerca de detalhes que não foram esclarecidos aqui. Meu conselho é que você procure seus líderes espirituais a fim de ser orientado. O papel de aconselhamento faz parte da orientação espiritual a ser provida ao povo de Deus. No livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Dito isto, quero inicialmente dividir a exposição do assunto do divórcio e novo casamento dentre dois diferentes focos: aqueles que se renderam ao senhorio de Cristo depois de já terem passado pelo divórcio ou novo casamento. Aqueles que passaram pelo divórcio ou novo casamento depois de já terem se rendido ao senhorio de Cristo. Entendemos que seremos julgados de acordo com a luz que temos da parte de Deus. Isso não significa que quem não buscou conhecimento não será julgado. Todos serão julgados, mas o julgamento virá na proporção do que conhecemos. No livro de Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48, a palavra de Deus diz assim: aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Tanto um servo como o outro, no texto acima, será castigado por seus erros.
mas um receberá muitos açoites, enquanto o outro receberá poucos. A diferença entre eles, ter ou não conhecido a vontade do seu Senhor. Como Jesus menciona estes fatos ao ensinar acerca de sua segunda vinda, submetendo-se que os servos que estão fazem parte da igreja, do povo que ele vem buscar em seu regresso. Portanto, este princípio de ser julgado pelo quanto se conhece diz respeito a nós, os já cristãos. O tempo da ignorância. Conhecemos, considerando a situação dos que passaram pelo divórcio ou novo casamento, quando ainda não eram cristãos. O apóstolo Paulo, pregando no Areópago, na cidade de Atenas, faz uma importantíssima declaração que nos ajuda a entender e tratar desta questão. No livro de Atos, capítulo 17, versículo 30, a palavra de Deus diz assim: mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Observe que a palavra de Deus menciona que o Senhor decidiu não levar em conta os tempos da ignorância. Isso não significa que o que fizemos antes de conhecer a Cristo não seja pecado. É óbvio que a Bíblia reconhece nosso pecado, pois determina que todos, em toda parte, se arrependam. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de arrependimento, contudo recebemos o perdão pelos pecados do tempo da ignorância e tomamos ciência de que, a partir de então, seremos cobrados de uma forma diferente, pois passaremos a ter luz e revelação da palavra de Deus. O que é o tempo da ignorância? É claro que é uma referência ao tempo antes da pregação de Cristo, que o próprio Paulo estava fazendo quando declarou isto. As Escrituras distinguem o período anterior e posterior ao nosso chamado. No livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 20 até o 22, a palavra de Deus diz assim: cada um permaneça na vocação a que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveite a oportunidade, porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Portanto, os tempos da ignorância dizem respeito ao período anterior à nossa conversão, ou chamado. Não importa o passado que tivemos. Quando os encontramos com o Senhor Jesus Cristo, nossa vida mudou. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a palavra de Deus diz assim: é assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Fomos completamente justificados e já não há mais culpa. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Fomos levados pelo sangue de Jesus, purificados de todo pecado. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, assim diz a palavra de Deus: se não houvesse distinção entre os cristãos e o não cristão, a Bíblia não poderia dizer em relação a casamento. As pessoas para permanecerem no estado em que foram chamadas. Se alguém se converteu ao Senhor já no segundo ou terceiro casamento, não ensinamos esta pessoa a desfazer a família atual. Ela deve permanecer no estado em que foi chamado e saber que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Embora exija que a pessoa se arrependa do pecado, que agora, estando no Senhor, ela entendeu
ter cometido no tempo da ignorância. Sabemos quais são os tempos de ignorância. Agora precisamos definir mais uma questão. Que tipo de ignorância especificamente a Bíblia está mencionando? O mesmo apóstolo Paulo, que usou esta expressão em Atenas, falando com seu discípulo Timóteo, menciona alguns pecados do tempo da ignorância dele. No livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. A palavra de Deus diz assim: a mim que noutro tempo era blasfemo, e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Ele não era ignorante no sentido de não conhecer as Escrituras, pois sabemos que ele próprio diz em sua defesa em Jerusalém: eu sou judeu, nasci em Tarso, da Sicília, mas criei-me nessa cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nosso antepassado, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Ele mesmo afirmou aos Gálatas: e na minha nação, quando ao judaísmo avantajai-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das distrações de meus pais. O apóstolo ainda mostra a maneira como procurava obedecer à lei mosaica ao declarar que, quando a justiça que há na lei foi irrepreensível. Portanto, ao mencionar os tempos da ignorância, a palavra de Deus não fala sobre o conhecimento racional daquilo que se pode ou não se pode fazer, pois este nível de conhecimento o apóstolo já possuía antes. É uma questão de se ter ou não a revelação da palavra pela ação do Espírito Santo. Trata-se do entendimento espiritual que só os nascidos do novo podem alcançar. Então é justo dizer que a ignorância e a condição do homem sem Cristo é que a expressão tempos de ignorância se refere ao período anterior à conversão. Deus não leva em conta esse tempo e manda aos homens que agora se arrependam. Isso significa que, para quem se converteu depois de se divorciar ou casar de novo, tudo recomeça a partir da conversão. Repito, não quer dizer que o que aconteceu antes não foi pecado. E é justamente por isso que as pessoas precisam se arrepender, mas que há um novo começo a partir de então. Paulo ensina que a lei nos guiou a Cristo, mostrando a nossa incapacidade de cumpri-la. Os incrédulos estão, no meu entender, nas mesmas condições. Quem não era convertido ao Senhor não tinha condições de viver na sua palavra. Entendo que, se a quem tinha o coração duro da falta do novo nascimento, na lei foi permitido o divórcio, mesmo não sendo o melhor de Deus. Há uma tolerância aos que viviam na ignorância, mesmo que tenham pecado e necessitem se arrepender. Esta é uma questão que não gera tanta polêmica no meio evangélico. Os líderes em geral parecem não divergir muito deste posicionamento. Em nosso ministério, aceitamos sem nenhum problema as pessoas que se converteram e chegaram à casa de Deus já com mais de um casamento ou divorciados. Encorajamos a reconstruírem suas vidas em Deus a partir do momento em que foram salvas e permaneceram no estado que foram chamadas. Pregamos o perdão e a restauração de Deus, e tratamos de apontar-lhes o caminho a ser trilhado a partir da conversão. A questão dos que já eram cristãos quando se casaram, ou dos que, mesmo tendo se convertido já casados, conheceram a verdade da palavra de Deus. Acerca do casamento, é diferente dos que se converteram numa situação de divórcio ou novo casamento. Como já demonstramos pela palavra de Deus, seremos julgados de acordo com a luz que temos. A revelação para o nosso tempo.
Quando discutimos sobre o que a Bíblia ensina acerca da questão de casamento, divórcio e novo casamento, temos que levar em conta os diferentes períodos e a revelação de Deus para cada período. Por exemplo, se você lê o que a lei mosaica dizia, o divórcio e o novo casamento não tinham nada de tão complicado. Porém, o que foi ensinado naquela época é diferente dos princípios que vigoram para nós hoje. O Senhor Jesus mostra um novo tempo e um novo comportamento a respeito do casamento. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicando-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio? Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Esse texto que eu acabei de ler se encontra no livro de Mateus, capítulo 19, no versículo 3 até o 10. Observe que os fariseus não perguntaram se era lícito divorciar-se. A lei de Moisés era clara acerca disso. A pergunta era se poderiam fazer isso por qualquer motivo. A história registra que havia duas fortes escolas de pensamentos e ensino de rabinos que acredita-se eram de uma geração antes de Cristo. Uma nota de rodapé da Bíblia anotada de Charles resume a posição de cada uma dessas escolas rabínicas. Os rabinos não apresentavam um consenso quanto ao que podia ser considerado uma causa válida para o divórcio. Os seguidores de Shammai afirmavam que o homem não podia obter divórcio da sua esposa a não ser que ela fosse culpada comprovadamente de imoralidade sexual. Os seguidores de Hillel eram mais tolerantes, permitindo o divórcio por diversas razões, algumas delas bastante triviais. Por causa disso, muitos acreditavam e ensinavam que Jesus estava tomando partido por uma das escolas rabínicas e, portanto, falando somente aos judeus de seus dias que viviam sob a lei. Há muita discussão desnecessária em torno desse texto. Portanto, espero que o que realmente importa seja destacado aqui. Já vi muita gente tentar limitar o ensino de Jesus a uma mera resposta aos judeus. E isso realmente tem que ser esclarecido. Cristo não veio resolver os debates dos judeus. Ele veio ensinar valores que seriam levados aos gentios da nova aliança. Ele mesmo disse: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Está escrito em Mateus capítulo 28, versículo 19 até o 20. Certa ocasião, ao ser abordado por um homem da multidão, que pediu a Jesus ajuda na partilha da herança, o mestre respondeu: homem, quem me constituiu a mim juiz ou repartidor entre vós? E a seguir vemos no texto bíblico que o Senhor começa a ensinar sobre a necessidade de se guardar da avareza. Portanto, não podemos dizer que Jesus está tentando resolver a questão
que lhe foi apresentado. Ele aproveita aquilo que foi colocado para ensinar os seus princípios e valores aos seus discípulos. Em Mateus 19, encontramos alguns semelhantes. Jesus Cristo não está ensinando somente os judeus. Ele se aproveita de uma questão trazida por eles para ensinar os seus discípulos, que por sua vez deveriam levar esses seus ensinos às nações, o que indiscutivelmente envolve a igreja gentílica. Portanto, vemos que quando o Senhor Jesus responde, ele não aborda só um assunto questionado, mas vai além e fala sobre períodos diferentes da história da humanidade. Ao dizer que não foi assim desde o princípio, referia-se primeiramente aos dias de Adão, ao começo da humanidade. Depois, Jesus falou de um segundo período em que foi permitido o divórcio, o que engloba não só os dias de Moisés, mas toda a vigência da lei até aqueles dias. Por fim, ele declara: "Eu, porém, vos digo", frase que indica claramente um terceiro período e uma nova instrução a partir de então, o tempo da nova aliança. Este é um ponto importante na interpretação deste texto. Vemos várias vezes Jesus declarando: "Ouviste o que foi dito aos antigos?", uma clara referência à lei de Moisés, a antiga aliança. Mas logo a seguir, o encontramos afirmando: "Eu, porém, vos digo", uma clara referência à nova aliança, aos ensinos de Jesus para esse novo tempo. Então devemos examinar a questão do divórcio e novo casamento sob o prisma dos três períodos. Primeiro período, de Adão até Moisés. Jesus disse: "Não foi assim desde o princípio". Não há menção de Deus tratando com o divórcio nessa fase da história da humanidade. Segundo período, de Moisés até Jesus. Algo que devemos compreender é que na lei mosaica o divórcio foi permitido em caráter de exceção, por um único motivo: a dureza do coração dos homens. Terceiro período, a nova aliança. Cristo deixa bem claro que não foi assim no princípio, e não seria assim a partir de então, o que revela que havia uma mudança ocorrendo em seus dias. O Senhor disse que nem o primeiro período da história da humanidade, e nem no último, o terceiro e atual, o divórcio é parte do plano divino para os homens. A exceção se limita ao segundo período, os dias da lei de Moisés. E mesmo assim, vemos o Criador declarando que odiava o divórcio, ainda que este, nesse período, tivesse sido permitido. Logo, uma pergunta a ser feita é: por que Deus permitiu o divórcio? O próprio Cristo respondeu: pela dureza do vosso coração. Aqui temos uma chave importante para o entendimento dessa verdade. As pessoas no Antigo Testamento não nasciam de novo, não participavam da natureza de Deus, não tinham o Espírito Santo habitando dentro de si. E entendemos que esta é a condição de um não cristão em nossos dias. Mas nos dias da lei mosaica, Deus prometeu que um dia isso iria mudar. No capítulo de Ezequiel, no livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27, a palavra de Deus diz assim: "Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardei os meus juízos e os observeis." Hoje podemos enfrentar e vencer os problemas de relacionamento ao mantermos um coração de carne em vez de pedra. Se nos rendemos à ação do Espírito Santo em nosso íntimo, podemos andar em amor, perdão, compreensão, paciência e tudo o mais de que necessitarmos para que
o relacionamento sagrado do casamento não precise fracassar. Se formos cristãos genuínos, daquele tipo de que morre para si mesmo, que é cheio do Espírito Santo, que dá a outra face, que caminha a segunda milha, que entrega a capa junto com a túnica, que paga o mal com o bem, que ora até por seus inimigos, que ama incondicionalmente, temos grandes chances de evitar o divórcio. Sabemos que o sucesso do matrimônio não depende só de um, mas se houver um cônjuge bem crente, isso faz toda a diferença. E as chances de sobrevivência do casamento aumentam muito. O Senhor Jesus deixou bem claro que, salvo numa exceção específica, por ele claramente mencionado, relações sexuais ilícitas, um novo casamento é definitivamente uma relação adúltera. Um cristão que se casa no Senhor não pode ignorar isso. Para alguns, o conceito apresentado por Jesus foi tão assustador que chegaram a dizer que então era melhor nem se casar. No livro de Mateus, capítulo 19, versículo 11 e 12, a palavra de Deus diz assim: disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conselho, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros que não os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para a admitir, admita. Então o Senhor Jesus fala que é possível viver sem casamento, embora nem todos consigam receber este conceito, por 3 razões. Há eunucos de nascença. Alguns nascem com este dom. Paulo também menciona, quando abordou este assunto, que cada um tem de Deus o seu próprio dom. Outros foram feitos assim pelos homens. Os eunucos eram castrados para não representar um perigo de envolvimento sexual com as mulheres de que cuidavam nos palácios reais. Ou seja, não nasceram assim, mas também não fizeram essa escolha. Há eunucos que se fizeram assim, por escolha própria, por causa do reino dos céus. E nessa terceira razão, vemos que alguns precisam se obrigar a viver sozinhos por causa dos princípios do reino celestial, que não querem quebrar. O texto e o contexto nos mostram que se um novo casamento será uma relação adulta, então é melhor abrir a mão dele e viver sozinho o resto da vida, para não pecar contra Deus. O divórcio. O divórcio, mesmo quando permitido na lei de Moisés, nunca foi a vontade de Deus para os homens. Percebemos claramente isto quando, mesmo sobre o regime da lei mosaica, o Senhor fala por meio do profeta que odeia o divórcio. E o Senhor Jesus foi taxativo: o que Deus uniu não separa o homem. É necessário, contudo, destacar que temos um ponto importante na interpretação bíblica aqui. Não podemos negar que houve permissão, ainda que temporária e devido ao coração de pedra, para o divórcio. Sabemos que isso não pertencia ao plano original. Jesus disse: não foi assim desde o princípio. E também estamos cientes de que o divórcio não é parte do plano divino para o nosso tempo. Cristo disse: eu, porém, vos digo, e definiu uma mudança a partir de então. Os grupos cristãos que ensinam sobre a indissolubilidade do matrimônio negam a permissão de Moisés ao divórcio. Portanto, nessa lógica, Jesus também não poderia estar definindo uma exceção ao divórcio, seguido de novo casamento. Mas é fato que o mestre, ao encontrar-se com aquela mulher samaritana junto ao poço de Jacó, disse que ela havia tido 5 maridos,
mas que o atual não era marido. Ou seja, apesar de não reconhecer o último, Cristo reconheceu como maridos daquela mulher cada um dos anteriores. Também tenho visto, e também lido, ouvido, ensinadores que se baseiam na mensagem de João Batista para tentar provar que, mesmo durante a vigência da lei de Moisés, um novo casamento, a não ser em caso de viuvez, não era reconhecido. No livro de Marcos, capítulo 6, versículos 17 e 18, a palavra de Deus diz assim: porquanto o próprio Herodes mandaram prender a João e encerrá-lo manietado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque ele se havia casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito ter a mulher de teu irmão? Porém, o pecado que João Batista está condenando não é divórcio seguido de novo casamento, e sim o incesto, a não ser no caso da morte do irmão. Quanto unir-se à mulher, além de permitido, às vezes era obrigatório. O envolvimento com a cunhada era proibido. Alguns pegam uma parte do que era proibido e confundem com o todo. Por exemplo, Moisés permitiu o divórcio e o novo casamento, mas se a mulher divorciada viesse a separar-se novamente, não poderia voltar para o primeiro marido. Isso não significa que não houvesse permissão para o divórcio e o novo casamento, e sim que, apesar dessa permissão, havia algumas restrições. O fato de Herodes ser condenado por casar-se com a cunhada não nega uma permissão vigente em seus dias. Contudo, o que devemos destacar de mais importante no ensino de Jesus é que ele deixa claro que o divórcio é coisa para gente de coração duro, de pedra. Um cristão deve lutar contra o divórcio. Mas se ainda assim este for inevitável, então deve entender que, a menos que a situação inclua a única exceção mencionada por Jesus, o adultério, falaremos mais detalhadamente disso adiante. Isso não lhe dá direito a um novo casamento. Veja as instruções claras que o apóstolo Paulo, na parte do Senhor, entregou aos irmãos da igreja em Corinto. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, 11, a palavra de Deus diz assim: ora, aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, se porém ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor: se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não o abandone. Temos aqui dois níveis de instruções. A instrução primária, que diz: não se separe, e no caso de por alguma razão a separação vier a acontecer, então há uma instrução secundária: se vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie. O divórcio não é o maior problema na questão do matrimônio, é sim um novo casamento. Alguém pode estar separado e decidir se fazer não procurando outro casamento, ou orar e esperar por uma reconciliação, voltando assim à sua aliança matrimonial. Porém, um novo casamento fora do padrão permitido pela palavra de Deus é adultério. Não é somente errado, é pecado. O novo casamento de um cristão só pode acontecer dentro de situações específicas, senão será considerado adultério. A primeira delas a ser destacada é quando ocorre a morte de um dos cônjuges. No livro de Romanos, capítulo 7, versículo 2 e versículo 3, a palavra de Deus diz assim: ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal.
de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. O texto sagrado é claro em mencionar novas núpcias, o novo casamento, como uma relação adulta, mas morrendo um dos cônjuges, viúvos ou viúvas, tem todo o direito de entrar em um novo casamento. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39, a palavra de Deus diz assim: a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Já no Antigo Testamento, encontramos muitos textos que falam da libertação para o novo casamento, em caso de morte de um dos cônjuges. Em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 3, encontramos o caso de uma viuvez mencionada como uma alternativa ao divórcio, para o caso de um novo casamento. Além da questão da viuvez, ainda há a exceção mencionada por Jesus. No livro de Mateus, capítulo 19, versículo 9, a palavra de Deus diz assim: eu, porém, vos digo que quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada comete adultério. Precisamos entender que o Senhor Jesus chamou todo divórcio seguido de novo casamento de adultério, salvo uma exceção, a não ser por causa das relações sexuais ilícitas. Deixe-me dizer algo importante. Quer as pessoas gostem disso ou não, há uma exceção estabelecida por Jesus aqui. Falarei mais sobre isso no próximo capítulo, mas a exceção foi apresentada por Jesus, tanto em Mateus, capítulo 19, versículo 9, como em Mateus, capítulo 5, versículo 32. A palavra traduzida como relações sexuais ilícitas, no original grego, é porneia, que significa imoralidade, adultério, prostituição, fornicação e todo tipo de relação sexual condenada. Alguns ensinadores tentam alegar que a palavra porneia também pode ser traduzida como adultério, mas não é específico para isso. Mas o fato é que se uma pessoa casada tem uma relação sexual ilícita, então ela adulterou. Não importa o que fez e nem com quem, se a outra parte era ou não casada, se era homem, mulher ou até mesmo o absurdo de envolver-se com um animal. O plano de Deus para o casal é a aliança eterna, é a fusão de uma só carne. E Jesus deixou claro que, além da morte, só uma coisa tem o poder de romper a aliança de um casal: o adultério. Assim como a aliança matrimonial é consumada com a relação sexual do casal, igualmente é destruída com o adultério. Vimos que a exclusividade sexual é um dos pilares dessa aliança. Portanto, quando isso se rompe, a aliança se rompe. O princípio de uma só carne é apresentado na Bíblia não só em relação ao casamento, mas ao envolvimento sexual. No livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, a palavra de Deus diz assim: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma só corpo com ela, forma só um corpo com ela, porque como se diz, serão os dois uma só carne. A relação física de um homem com uma prostituta certamente não é considerada casamento, mas é uma união de uma só carne. Logo, o cônjuge que adultera, se envolvendo sexualmente com outra pessoa, deixou de preservar o relacionamento de uma só carne, com o seu parceiro exclusivo de aliança. Porém, mesmo numa situação de adultério que é claramente uma quebra de aliança, cremos que o perdão e a restauração devem ser buscados. Esta é uma única exceção em toda a Bíblia que autoriza o divórcio e o novo casamento, uma vez que a aliança já foi quebrada. Contudo,
diferente do caso de morte, onde não há como se reverter a viuvez, salvo um milagre de ressurreição. No caso de adultério, há como se reverter a situação por meio de perdão e restauração. Já vi nos meus muitos anos de ministério pastoral pessoas que chegaram quase a fazer festa quando souberam que o cônjuge havia sido infiel. Lembro de uma mulher em específico que chegou ao ponto de dizer: graças a Deus, agora posso me separar dele. Isso é um absurdo. Não é disso que estamos falando. Tem muito cônjuge que é cúmplice do adultério do outro, pois não obedece à adversidade bíblica de proteção pela frequência correta da vida sexual. Alguns estão oferecendo o companheiro de aliança de bandeja para o diabo e suas tentações. Não creio que uma situação de adultério precise ser o fim do casamento. Sim, ele é indiscutivelmente uma quebra de aliança matrimonial. Porém, trata-se de uma situação que pode ser revertida pelo perdão e pela restauração divina. A aliança é um compromisso unilateral? Há uma linha de ensinamento contrário ao novo casamento em qualquer situação que, em seu zelo pelo casamento, tem se excedido em tentar estabelecer os conceitos bíblicos de aliança. O casamento é uma aliança e não um contrato, como falamos no primeiro capítulo. Entretanto, essa linha de pensamento define a aliança como um compromisso unilateral e irrevogável, independentemente do que a outra parte faça. Enquanto que, por suas vezes, a definição dada a um contrato é a de um acordo bilateral, rescindível, caso a outra parte falhe. E dizem, como exemplo de aliança a ser seguida, que Deus tem uma aliança unilateral conosco e não nos abandona nunca. Não concordo com isso, pois também há contratos unilaterais e a definição de aliança não pode ser estabelecida somente como o oposto de um contrato. Precisamos ver a palavra de Deus como ele trata com as suas alianças. Então, somente então, definir a aliança. Veja bem, Deus tem mesmo um alto nível de compromisso conosco e não nos abandona nunca. Mas a aliança não é unilateral. Nunca foi e nunca será. Se fosse, não haveria inferno e perdição. Se Deus, não importa o que fazemos, sustentasse permanentemente a aliança, como pregam os que dizem que o cônjuge tenha que mantê-la, mesmo em caso de repetidos adultérios sem arrependimento. Então não importa o quanto pecamos, ele teria que levar-nos para o céu e manter-nos com ele para sempre. Nossa união com Deus não é muito diferente do casamento, onde homem e mulher se tornam um. O apóstolo Paulo declarou que quem se une ao Senhor é um só espírito com ele. Mas se esta mesma pessoa abandonar ao Senhor e não aceitar a oferta de perdão e restauração, através da recusa ao arrependimento, perderá sua unidade com Deus, passando a estar separado dele. O exemplo que temos em Deus é de alguém que não desiste da aliança, que nos perdoa e restaura a aliança mesmo quando a quebramos, e arrependidos aceitamos a reconciliação. Ele é fiel mesmo quando não somos. Porém, se nós desistimos da aliança com ele e não aceitarmos o seu perdão e restauração, e decidimos viver longe dele, estamos rompendo definitivamente a aliança com ele. Neste caso, ainda que Deus não tenha quebrado, nem tampouco desistido da aliança, nós o fazemos. É por isso que Jesus falou que o pecado contra o Espírito Santo é sem perdão. Isto não significa que Deus desistiu de alguém, e sim que esse alguém ultrapassou os limites da tolerância divina.
Mas se a aliança fosse unilateral, então Deus não poderia ficar sem perdoar o que blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. Quando o Senhor, através do profeta Jeremias, diz a Israel para voltar a ele, que é o exemplo bíblico de perdão em caso de quebra de aliança, diz: volta, ó perfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair na minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não mantarei para sempre a minha ira. Então somente reconhece a tua iniquidade. Conhece que transgriste contra o Senhor, teu Deus, e te prostituíste com os estranhos debaixo de toda árvore frondosa, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. O texto diz que Deus é compassivo e que prefere oferecer a misericórdia em vez da ira, desde que Israel voltasse a reconhecesse seu pecado. Sem arrependimento e reconhecimento de seu pecado, sem voltar-se para Deus, Israel provaria a ira e o julgamento de Deus. E neste caso, não teria Deus desistindo da aliança, e sim Israel virando as costas para Deus. A aliança não é unilateral, é bilateral, e pode ser quebrada, embora não devesse ser. Por outro lado, porém, a aliança matrimonial, assim como a nossa aliança com Deus, também pode ser renovada depois de quebrada. Ninguém deveria desistir de lutar pelo casamento, mesmo em face da infidelidade de seu cônjuge. Nenhum pastor ou líder deveria aconselhar alguém a desistir do casamento por causa de um adúltero. Deve haver misericórdia e perdão. Deve-se lutar pela restauração. Tenho a mais profunda convicção de que a quebra da aliança matrimonial por parte de um ou de ambos os cônjuges não é motivo para desistir dela. O divórcio não faz ninguém feliz, nem tampouco apaga as lembranças dolorosas. O perdão é que tem este poder. O milagre restaurador de Deus pode nos dar tudo isso sem que o divórcio e um novo casamento seja necessário. Portanto, outro lado, a insistência e luta por uma aliança matrimonial não significa que ela não tenha sido quebrada em caso de adultério, e sim que ainda pode ser restaurada. Mas assim como Israel precisava se arrepender e voltar para o Senhor a fim de se restaurar a aliança, creio que o cônjuge que foi infiel precisa fazer o mesmo. Uma coisa é ter vivido o adultério como uma queda ou tropeço, e outra é viver adulterado. Deus nos perdoa quando quebramos a aliança que temos com Ele, mas se recusamos a aceitar seu perdão e permanecermos no pecado, a aliança, ainda que sustentada pelo Senhor, está anulada da nossa parte. Alguns dizem, mas não é fácil reconstruir um casamento acabado. Sempre respondo, nem tampouco é fácil separar-se. O dano já foi feito. Independentemente de haver ou não restauração no casamento, haverá dor e sofrimento. Porém, é preferível se colocar sob a graça de Deus e buscar seu socorro e restauração. Lembre-se de como Deus honrou a Josué, com poderosas intervenções sobrenaturais, quando ele decidiu lutar pela aliança que havia contraído. Ainda que arrependido de tê-la feito, temos que entender e praticar o ensino bíblico sobre perdão, senão acabamos por transformar o adultério em um caminho inevitável para um novo casamento. Pois, embora a infidelidade conjugal seja uma exceção que possa, em situações extremas, depois do perdão ser insistentemente desprezado, permitir o divórcio e um novo casamento não quer dizer que tenha que inevitavelmente produzir o divórcio e um novo casamento.
seguindo o exemplo divino. Quero encerrar este capítulo com um breve comentário sobre o perdão. Se você sente a necessidade de aprofundar-se no assunto, recomendo acessar nosso site www.orvalho.com e ler um estudo intitulado Entendendo o Perdão. Como deve ser o perdão? A pessoa tem que pedir o perdão ou merecê-lo para poder ser perdoada? Não. Um dos fundamentos bíblicos sobre o perdão é que nós devemos perdoar assim como Deus também nos perdoou. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 32, a palavra de Deus diz assim: Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O texto bíblico diz que nosso perdão e reconciliação horizontal deve seguir o exemplo que Deus em Jesus praticou para conosco. Então basta raciocinar: fizemos por merecer o perdão de Deus? Não. Então nosso ofensor também não precisa fazer por merecer. O perdão é um ato de misericórdia, de compaixão. Nada tem a ver com merecimento. O apóstolo Paulo falou aos Efésios que o perdão é fruto de um coração compassivo e benigno. O perdão flui da benignidade do nosso coração, e não por haver ou não benignidade no ofensor. Jesus disse que se eu souber que alguém tem algo contra mim, devo procurá-lo para tentar a reconciliação. Mesmo se tal pessoa não me procurar, ou se ela nem mesmo quiser falar comigo, tenho que tomar a iniciativa de perdoá-la. Tenho que tentar a reconciliação independentemente dos resultados. Quando falamos de perdão dentro do contexto do casamento, ouvimos das pessoas que uma das coisas mais difíceis de se perdoar é a infidelidade, a traição. Alguns crentes parecem acreditar que o adultério é um pecado perdoável. Porém, se temos que perdoar como Deus perdoa, a questão é: como o Senhor lida com a nossa infidelidade para com Ele? No Velho Testamento, Deus compara a nação de Israel a uma mulher que abandonou seu marido, se prostituiu, mas que ainda assim Ele diz: volta, eu te perdoo. Se um homem repudiar sua mulher e ela o deixar tomar outro marido, porventura aquele tornará a ela? Não se poluiria com isso de toda aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os olhos aos altos, desnudos, e vê. Onde não te prostituístes? Nos caminhos te assentavas à espera dele como o árabe no deserto. Assim poluístes a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia, pelo que foram retiradas as chuvas. E não houve chuva seródia, mas tu tens a fronte de prostituta e não queres ter vergonha? Não é fato que agora mesmo tu me invocas dizendo: Pai meu, tu és o amigo da minha mocidade? Conservarás para sempre a tua ira, ou a reterás até o fim? Assim me falas, mas cometes maldades a mais não poder. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a perfida de Israel? Foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa, e se deu ali a toda prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. A sua perfida irmã Judá viu isso, quando por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, eu despedi a perfida Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a falsa Judá
Sua irmã não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Sucedeu que, pelo ruidoso da sua prostituição, possuiu ela a terra, porque adulterou, adorando pedras e aves. Apesar de tudo isso, não voltou de todo o coração para mim a sua falsa imaginária, mas fingidamente, diz o Senhor. Dissemos ao Senhor, disse-me o Senhor, já a perfida Israel se mostrou mais justa do que a falsa Judá. Vai, pois, e apregou esta palavra para o lado do norte e diz, volta, ó perfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti. Porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não mantarei para sempre a minha ira. Então somente reconhece a tua iniquidade. Reconhece que transgredistes contra o Senhor, teu Deus, e te prostituíste com os estranhos debaixo de toda a árvore frondosa, e não destes ouvido à minha voz, diz o Senhor. Esse texto que eu acabei de ler se encontra em Jeremias capítulo 3, versículo 1 até o 13. Portanto, assim como Deus nos perdoa, se rompemos nossa parte da aliança com Ele e procurar a nossa restauração, nós também devemos ter o mesmo espírito perdoador e buscar a restauração da aliança matrimonial que foi quebrada pelo adultério. É claro que para isto o cônjuge infiel, assim como Deus exigiu da perfida Israel, primeiramente precisa se arrepender de fato, reconhecendo o seu erro e buscando restauração. O Senhor ofereceu perdão gratuito a todos, independente da ofensa, e Ele é nosso exemplo. Aqui a gente encerra o capítulo 9. Irei fazer outros vídeos com novos capítulos, para não ficar tão extenso, irmãos. Amém? Venho pedir desculpa pelos erros, pelos muitos erros nos pronunciamentos de algumas palavras. Mas eu sou ser humano e erro como qualquer outro ser humano. Amém? Não vim aqui querendo ser perfeito, atingir uma leitura perfeita para passar para os irmãos, mas ser eu mesmo nessa leitura. Amém? E pedir para os irmãos que estiver gostando da nossa leitura, nos abençoar com a sua inscrição e com o acionamento do sininho de notificação para que você seja avisado diariamente de novos vídeos. Amém? E peço para Deus te abençoar grandemente no seu casamento, te ajudar grandemente nas dificuldades que alguém que pode estar ouvindo essa mensagem pode estar enfrentando na sua vida. Que Ele venha te ajudar a superar as dificuldades, os problemas do seu relacionamento. Amém? A te ajudar a ser fiel com o seu cônjuge. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E se você ainda não é casado, quando você se casar, você vai ser abençoado por Deus, por conhecer a verdade. Amém? Fique com Deus.